Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Graça e paz, igreja. Graça e paz quem está ali do outro lado, nos assistindo também. Que alegria, né, Jorge, poder estar aqui na frente, compartilhando com a igreja. Saudáveis hoje, né? Estamos num processo aí de cura. Ontem eu tive compartilhando também no culto de sábado à noite. Acho que eu exagerei um pouquinho. Estou um pouquinho cansada ainda. Mas que o Espírito Santo me ajude a passar o que precisa ser passado. Vamos orar? Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nesse lugar. O Senhor já se faz presente aqui. Faça o que precisa ser feito. Que a tua mensagem, Senhor, realmente alcance cada coração, cada vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe sua espada? Amém? Ouvi poucos amém aí. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos 139, versículo 7 e 8. Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Podem assentar. Durante esse período que eu tive no hospital, Deus ministrou muitas coisas no meu coração no momento em que eu comecei a ficar bem. E eu escolhi esse versículo porque ele se enquadrou totalmente no que eu estava vivendo ali. E Deus começou a falar, Deus dos montes e Deus dos vales. E eu converti muito novinha, 13 para 14 anos. Então não tive experiência lá fora no mundo, graças a Deus, né? Deus me guardou, Deus me separou desde cedo, porque Ele tinha e tem um propósito ainda. Então, esse versículo ficou no meu coração, foi muito forte. Entre outros que Deus falou, Josué, né, de Jó, mas esse aqui foi muito vida para mim, porque eu conheci o Deus do monte, mas eu ainda não tinha conhecido o Deus do vale. Ah, mas Aline, você passou várias situações na tua vida. Passei, mas vivi parcialmente o vale de outras pessoas, não exclusivamente o meu. E eu creio que Deus tem o tempo e o modo dele. Amém? E então, começou minha jornada. Pastor, eu posso usar o tempo que ontem foi corrido, né? Foi corrido. Então, hoje eu estou livre. Vocês ficam comigo até 1h da tarde? Não, não vou demorar tanto. Ontem eu demorei 1h30, segundo o meu esposo ali. Acho que por isso que eu cansei tanto. Mas eu vou... Não vou falar que eu vou tentar resumir, que ontem eu falei isso, né? Demorei 1h30. Então, vou tentar ser breve. Então, eu conheci um Deus de uma forma muito diferente. O Deus do vale. O Deus do monte é muito, muito bom servir a Ele, né? O Deus do monte, você está conectado com Ele, você está ali com Ele fala contigo. No monte é um lugar confortável, né? Você tem uma visão ampla, né? Então, no vale é muito difícil. Ninguém quer ir para o vale. Quem quer ir para o vale? Sejam sinceros.
Eu nunca quis ir para o vale. Mas eu entendi que o vale é um lugar de propósito. E eu quero que você repita comigo. O vale, forte. O vale é um lugar de propósito. É onde Deus fala contigo de uma forma diferente. Onde a voz do Espírito Santo é diferente ali. Talvez, às vezes, no monte você não consiga ouvir. Sabe por quê? Porque a gente fala demais e a gente não deixa ele falar. Então, às vezes, é necessário que ele separe esse momento. Vem cá, deixa eu falar contigo. E no meu testemunho hoje existem 2 momentos. Esse é o primeiro momento, onde Deus falou comigo. O segundo momento também Deus falou comigo. Mas foi algo muito específico. Porque quando a gente está aqui na frente, queridos, Deus fala primeiro com a gente. Para poder compartilhar com a igreja. Não pensa, é a mensagem, né, o pregador está ali, não é para ele. É sim, nós somos o primeiro alvo de Deus. Quando a palavra, ela vem, né, para a gente ministrar. Então, eu conheci um Deus de uma forma muito diferente. E eu saí transformada daquele lugar. Foi um momento onde eu tive tempo para pensar, rever, me reinventar, me curar. Muitas curas vieram ali, que talvez no monte não viesse. Mas foi necessário o vale para mim naquele momento. Eu fui o alvo de Deus. Eu fui atingida pelo propósito de Deus. Então, o vale, muitas vezes, não é um lugar ruim, né? O vale é o lugar onde você escuta a voz de Deus. Onde Deus fala contigo, onde você é o propósito, onde você é o alvo. Amém? Eu experimentei desse cuidado, desse amor de Deus. Eu fui muito cercada ali pela presença de Deus em todo momento. Desde a hora que eu cheguei ali, que eu cheguei no meu leito, Deus ele foi me presenteando. Mas a Aline estava no hospital, sim. Deus faz como Ele quer, é no tempo, no modo dEle, da forma dEle. Não é como a gente quer, mas sim como Ele quer. Então, dia 6, vamos lá, né? Gente, eu queria agradecer, já ia esquecendo. Queria agradecer com todo o meu coração o carinho da igreja, o cuidado da igreja. Eu não consegui responder todas as mensagens ainda, mas eu fiquei muito impactada com o carinho da igreja. E eu senti a intercessão de vocês. Eu senti a igreja comigo ali. Cada palavra, cada gesto de carinho, cada visita depois, cada sopa, né? Aquele dia realmente foi algo muito impactante mesmo, assim, a atitude do André e da Pri. Tinha um grupo naquele momento, né, doente. Então, Deus colocou no coração do André para ele distribuir algumas sopas. E ele foi passando na casa de cada pessoa que estava enferma. E foi distribuindo essas sopas. E como foi bênção, né? Nós abençoamos a vida do André e toda a equipe que preparou com carinho. Isso é o carinho de Deus. Às vezes não é uma coisa grande, enorme, né? Mas é um simples gesto. África, Índia, Bebedouro, Maceió, Bahia, Castanhal e todas as congregações, o meu muito obrigada. Recebi o carinho de vocês e com certeza fez toda a diferença. Nós somos frutos, né? Charles, Eli, quem passou por essa enfermidade. E nós somos frutos, né, dessa oração da igreja. Lembra de Pedro, né? Quando Pedro foi preso, a igreja ficou de fora orando. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz Tiago. Aleluia? Vamos lá, vou começar. Dia 6 eu comecei a sentir um sintoma, depois do culto, no sábado. Não era gripe,
não era tosse, simplesmente um cansaço físico. Então fui para casa, eu vou só resumir essa parte, essa primeira semana, porque ontem, né, me detive muito, então demorou. Então, dia 6 eu comecei com sintoma, domingo eu não consegui levantar para vir para a igreja, o Tiago já voltou com azitromicina, entrei com a medicação e comecei a tomar a medicação de 3 em 3 horas. E na segunda-feira, levantei já melhor, meus meninos começaram com sintoma também. Aquela semana foi bem difícil, porque, imagina, todo mundo doente em casa, e o Tiago teve, de 3 em 3 horas, ele tinha que dar remédio para um, dar remédio para outro, foi bem difícil, foi bem cansativo. E então os meninos também pegaram a Covid. Na terça também a Sandy pegou. Resumindo, foi todo mundo em casa, né? E uma semana difícil, mas até então eu nunca tive problema pulmonar, respiratório, nada. Sempre fui uma gordinha saudável. E na quarta-feira eu comecei a sentir um cansaço. Mas até a gente saber que a coisa é séria, né? A gente não tem noção. Quinta-feira piorou mais um pouco. E semana anterior, Deus já havia falado comigo que algo muito forte ia acontecer comigo. Que era para eu me preparar. Então, na quinta-feira, eu levantei, sentei na cama e eu comecei a chorar, porque eu já estava sentindo esse algo forte. A respiração já estava bem mais pesada. E eu lembro que a Gleice entrou, ela falou assim: o que foi, Preta? Eu disse assim: eu estou com muito medo de ser internada. Ela: calma, não vai ser. Mas só a gente sabe o que está passando ali no momento, né? É difícil as outras pessoas entenderem, só a gente sabe. Então ali naquele momento, eu já estava sentindo que algo ia acontecer. E o que eu mais temia. E na sexta-feira, amanheci bem pior. Já sem falar praticamente, porque puxava muito, eu não estava conseguindo. Então minha respiração estava bem curtinha e eu já não estava quase falando. E todo movimento que eu fizesse me gastava muita energia. Então, Tiago começou a falar com a doutora Vanessa, com o doutor Alan. Hoje ele fugiu, né? Hoje ele está de plantão. Então, à noite resolvemos fazer a tomografia. O Alan falou assim: corre com ela, faz a tomografia. E fomos para o hospital. Então eu fiz a tomografia. E a máquina puxa 3 vezes a respiração e segura 15 segundos. Gente, eu não conseguia. Consegui malmente 5 segundos. Cadê a imagem? Coloca aqui para mim, por favor. Esse era o meu pulmão. Essa parte branca é o vírus, gente. Então, o meu pulmão estava praticamente todo tomado pela Covid, pelo vírus. Ele é preto, normal. Uma tomografia normal, essa parte branca toda é preta. Então, isso aqui, o meu pulmão estava nessa condição, na sexta-feira, do dia 12. Foi dia 12? Foi, né? Reunião de mulheres, né? Então, o médico falou assim: o caso dela é internação. E eu já estava ali, né, desde quinta, pedindo para o Espírito Santo me ajudar, para o Senhor me dar força para enfrentar o que eu teria que enfrentar. Mas eu não aceitava ainda a internação. Eu não entendia que o meu caso era muito grave. Eu não tinha noção. E eu falava para o Tiago: eu não quero ser internada. Porque você fica apavorado, né? O que você vê na TV, o que você vê nos jornais. Eu nunca tinha visto presencialmente, né, qual é a realidade dessa doença. É muito grave, gente, é letal. Não é uma gripezinha, né, como vocês ouvem falar.
Não é uma gripezinha, realmente não é uma gripezinha, é algo muito forte. De repente você entra andando e você não sai mais. Então na minha cabeça, se eu entrasse no hospital, eu não sairia viva. E sexta-feira começou a me bater um desespero. E eu falava com a minha alma, aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Mas eu sabia que algo grave ia acontecer. E então, passei na doutora Vanessa à noite. Ela fez uma medicação de praxe, né, como se eu estivesse no hospital. Foi injetável, foi oral, e foi na barriga, foi anticoagulante, um monte de coisa. Mas eu vi no olhar dela que não estava nada bem. Eu não estava nada bem. E eu vi aquele olhar dela de preocupação, tipo assim, corre. E então ela disse, ela fez a aplicação, ela fez, né, ela me deu o medicamento, e eu fui para casa. E eu já não tinha mais posição, porque a lombar dói, a costa dói, o peito dói, você respirar forte dói, tudo doía. E então, não dormi aquela noite, eu já não estava dormindo desde quinta praticamente. Eu não dormi também aquela noite, preocupada, mais ainda. Minha mão estava formigando e às vezes eu cochilava, acordava, aquela angústia, e eu não vi o sol nascer. Então, quando amanheceu, o Tiago foi lá no quarto, eu nem dormi lá com ele, dormi com a Gemima. Ele disse, e aí, amor, minha saturação muito baixa. E ele já falando com o doutor Alain e a doutora Vanessa, interna. Só que ele também não queria me assustar, porque eu já estava assustada, né? Mais ainda. E ele falou assim, amor, eu acho que vai ter que internar. E eu virei para ele e falei assim, tudo bem. Pedi para mim arrumar minhas coisas. A Debinha arrumou as coisas dela também, a gente não sabia qual era o procedimento, como é que funcionava, né, para ela poder ficar comigo. Mas nada daquilo que a gente tinha programado deu certo, porque Deus tinha um outro propósito, Deus tinha um outro objetivo, porque os planos dele são maiores que os nossos. E no momento a gente não entende quando a gente está no vale. Mas Deus nos leva exatamente para lá, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender e ouvir a sua doce voz de uma forma diferente. Amém? E nós saímos de casa, nós fizemos uma oração, né, amor? Tiago fez uma oração, Senhor, faça a tua vontade. Se for a tua vontade que a Aline fique internada, abra todas as portas necessárias. E saímos. Fomos na UPA da Sacramenta. Eles me atenderam rapidamente ali. Só que quando eles viram que a minha carteirinha do SUS era de São Paulo, eles não quiseram me aceitar. Na hora houve uma revolta no nosso coração, a gente não entendia. Como assim, carteirinha do SUS? Não tem base, né? Saímos dali, então o Alan falou, vai para a policlínica. Fomos na policlínica fechada. E aí já começa a suscitar um outro sentimento, né? De ira, de revolta. E eu falei assim, Senhor, qual é o teu propósito? E então eu só virei para o Tiago e falei assim, vamos lá no hangar. E só para vocês entenderem, um hangar, ele não é porta aberta. O hangar, para você entrar ali, existe todo um protocolo. Você precisa passar por uma UPA, um pronto-socorro, qualquer outro hospital, para você poder chegar ali. E quando nós chegamos ali, como eu falei, Deus abriu todas as portas. Tinha muita gente ali, não tinha tanta gente, mas tinha um número considerável.
E o Tiago me colocou numa cadeira de rodas e nós fomos entrando. E aí um médico nos atendeu, ele me deu preferência. E ele agilizou tudo ali, ele me olhava e via a tomografia e via, o Tiago disse que eu já estava ficando sem aparência, já estava ficando desfigurada. E realmente, quando falta oxigenação, né, você já vai saindo do ar. Minha mão um pouco roxa já, meus lábios roxos. E então ele falou assim, eu preciso internar ela. E aí o Tiago, não, eu estou com um carro aqui, ele queria pegar a ambulância. Ela disse, não, eu estou com um carro. E pegou o carro rápido. E logo nós entramos no hangar. E com certeza, o meu coração estava tomado de medo e pavor. Mas Aline, você é esposa de pastor, você, né, conhece a palavra, queridos. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Devido às precauções, álcool em gel, máscara, aquilo. Isso não me assustava. Então, quando eu vi acontecendo rapidamente, eu falei, o que está acontecendo? Isso não é real comigo. Isso não é verdade. Eu não aceitava, eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender. E quando eu vi o balão de oxigênio, a médica vindo já com o balão de oxigênio, eu só lembro que eu chorei. E agarrei assim no Tiago. Peguei na mão dele, eu abracei ele, eu não lembro muito bem, mas eu sei que eu comecei a chorar. E ele tentando me acalmar. E a hora que ela colocou o oxigênio em mim, foi... Sabe aquele ar fresco que você... Aquela respiração de alívio? Mas logo em seguida foi um tumulto, porque ela colocou em mim, eu respirei, e ela falou assim, despede do teu marido. E a sensação que eu sempre tive é que se eu entrasse no hospital, eu não ia voltar mais. Então quando ela falou assim, despede do teu marido, foi muito forte ali no momento para mim. E aí eu comecei a chorar, e eu lembrei dos meus filhos em casa doente. E aí o coração de mãe, né? Como é que... E não podia entrar ninguém, não podia entrar celular, não podia entrar nada. Eu entrei com a roupa do corpo e tchau. Falei, meu Deus, os meus filhos, né? Minha família. E o desespero tomou conta do meu coração. Eu fui tomada, completamente tomada pelo medo, pelo pavor ali naquele momento. E então, quando eu vi o corredor, eu falei assim, Senhor, é só tu e eu agora. A hora que eu cheguei ali na minha cama, na minha maca, tinha uma técnica de enfermagem virada de costa, cuidando de uma paciente. E assim que eu cheguei, simplesmente a enfermeira ou a médica, eu não sei muito bem, quem tinha me levado, eu sei que ela me deixou ali sentada na cadeira de roda, mas foi muito rápido, porque aquela moça que estava de costa para mim, ela virou rapidamente e falou assim, Aline Prado? Eu assustei, olhei para ela e balancei a cabeça que sim. E ela falou novamente, Aline Prado? Eu, gente, quem me conhece nesse lugar? Mal eu sabia que já era o cuidado de Deus ali com a minha vida. Que foram os anjos que o Senhor colocou naquele lugar para cuidar de mim. E eu fiquei tão impressionada que eles me chamavam pelo meu nome. Vocês vão entender mais tarde. Por que eu estou falando isso? Mas ela realmente me conhecia. Ela frequentou aqui a igreja um tempo. Hoje ela não está aqui. E conversei muito com ela em relação à igreja. Ela disse, Aline, e eu agradeci pelo cuidado que ela teve comigo. Ela disse, eu que fui abençoada através da tua vida. E que bom, né? No vale ainda você abençoa vidas.
Deus é bom demais. E então eu cheguei ali, ali em Prado, eu, sim, né, não respondi, mas respondi com a cabeça. E ela viu, acho que, o meu olhar de pavor, de medo. E ela perguntou se eu lembrava dela. Eu lembrava assim, pelo nome, pelos olhos, eu lembrava vagamente quem que ela era, mas não exatamente quem ela era. E ela viu ali a minha situação, né? Eu temerosa, com medo. Ela pegou assim, minha mão estava na cadeira de roda. Ela pegou assim nos meus braços e falou assim: calma, eu vou cuidar de ti. E naquele momento eu senti o Espírito Santo falando comigo: eu cuido de ti. Você não está sozinha. Eu jamais te deixarei. Eu jamais te abandonarei. E desde então, ali começou meu processo no hospital. E ela me colocou na cama. Ela me deu os primeiros cuidados ali, remédio, né? Ela veio com a medicação. Ela disse: eu não sou desse setor, sou do setor da UTI, mas não te preocupe. Ela sempre falava: não te preocupe, eu vou cuidar de ti. Eu vou cuidar de ti, eu estou aqui. E aquilo eu vi como um presente de Deus na minha vida naquele momento. Porque eu estava insegura. Eu estava, meu Deus, onde é que eu estou? O local que eu cheguei ali, eu fiquei muito impressionada. Porque tinha uma senhora na minha frente, ela era pele e osso. Eu falei: Jesus amado, onde é que eu estou? E você fica com um grito das pessoas, sabe? Parecia que eu estava numa ala meio de loucos. E eu tentando associar, tentando me encaixar naquele momento ali, né? Porque você está fragilizado, você está doente. E quando você começa a ver, é assustador. É assustador. Porque você vê a gravidade dessa doença. O que ela faz com as pessoas. Não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, gente, é algo muito sério. Eu posso dizer que eu até subestimava. Hoje a minha visão é completamente diferente. Porque eu fui, vi e vivi. Então a minha mentalidade mudou. Gente, é grave, é seríssimo. Eu nunca vi tanta morte na minha vida. Muita morte, todos os dias. Teve um dia que eu vi mais de 20 corpos saindo. E esse vírus, ele não escolhe rico, pobre, magro, gordo, branco, negro. Todo mundo, todas as classes. Tinham médicos lá internados junto comigo. Ali todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Enfermeiros morrendo, parte da equipe morrendo. Então, é um vírus letal. Ele mata. É sério, é grave. Vamos cuidar, igreja. Vamos cuidar. Nós não podemos ser refém, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não tentarás o Senhor teu Deus. Precisamos cuidar. Precisamos ser prudentes como igreja. Amém? Então, naquele sábado, recebi, né, o atendimento dela, e ela falou ela conhecia todo mundo ali, e ela falou: olha, cuida bem dela e tal. Então recebi, fiquei ali na cama, veio a comida, não comi. E então, eu não dormi naquela noite, com muita dor na lombar. Esquecendo um detalhe, Deus, ele é tão bom que ele preparou a melhor cama para mim. Era a única cama com controle remoto.
Porque quem está doente, você descer, ficar pedindo, né, para alguém toda hora regular a cama, é muito ruim. Como o problema é pulmonar, então você não tem posição. Se você fica de lado, dói. Se você fica muito tempo deitado, dói. Eu não conseguia ficar de bruço. Não tinha posição. E aquela noite foi terrível. Se eu achava que as outras noites foram, essa foi pior. Porque eu ainda estava com dor. E aí a equipe médica não sabia mais o que fazer comigo, porque não tinha remédio que passasse. Eu levantava, eu sentava, eu respirava, e eu só via eles, né, cochichando ali. Gente, ela não dormia, eu não preguei o olho no sábado. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então amanheceu, domingo, o doutor Alan chegou lá, e aí ele correu lá comigo e falou assim, como é que você está? Eu falei, estou muito mal. Eu estou com muita dor. Está insuportável. E aí ele foi para a mesa dos enfermeiros, né? E ele foi lá, mexeu no computador, tirou a médica do lugar. Mexeu, foi, subiu, desceu. Ele falou assim, você vai fazer um monte de exame agora. E vai ter um exame muito dolorido. Mas assim, como você já estava, né, com dor, cara, eram 5 furadas no mínimo todos os dias. Todos os dias. E aí o Alan foi embora, mas eu vi o olhar também dele que foi igual da doutora Vanessa, já estou expert em olhar de médico. Falei, esse olhar não me engana, estou mal. E aí eu comecei a fazer os exames que ele tinha pedido para fazer. Quando eu fui bater a tomografia, eu vi o tanto que eu estava ruim aquele dia. Então eu fui bater a tomografia e o médico falou assim, respira. E eu só balancei a cabeça e disse que eu não conseguia respirar mais. Eu estava ali no mínimo, eu estava no suficiente para poder aguentar. Respira. E eu só balançava. Ele falou, você precisa respirar. Eu disse, só balançava, não conseguia nem falar. Então, naquele momento, eu vi que eu estava pior ainda. Pior do que essa tomografia que eu mostrei para vocês. Porque ali, aquela que eu bati, eu ainda respirei 3 vezes, por 5 segundos. Mas domingo, nem puxar a respiração não conseguia mais. Então, praticamente, meu pulmão estava todo tomado. E aquilo me preocupou. E eu fiz um exame de oximetria, eu acho que é esse o nome. Minha saturação muito baixa. Esse exame foi muito dolorido, que eles tinham que pegar minha artéria com a agulha. E aí, para eles procurarem minha artéria, dava choque. Então eu senti muito choque, foi muito dolorido. Não acharam de um lado, pediram ajuda de outros enfermeiros e graças a Deus eles conseguiram pegar do outro lado. E então quando eu vi um médico vindo em minha direção, ele falou assim, olha, te prepara que você vai ser transferida. Eu falei assim, agora deu ruim. Agora... E eu fiquei meio desesperada e o Thiago, graças a Deus, conseguiu com que o celular entrasse no hospital para poder eu dar, né, sinal de vida ali, comunicar com a família. E eu lembro que rapidamente eu fiquei tão desesperada que eu tinha certeza que eles iam me entubar e me colocar na UTI. E o Alan foi revelar isso ontem, né? Mas eu não sabia de nada. E então, eu rapidamente peguei o celular e falei assim, amor, eles estão querendo me transferir. O Thiago não deixa, ver para onde. Eu comecei a perguntar, eu acho que eu fui uma paciente muito chata lá. Porque eu não deixei colocar sonda, não queria usar fralda. E eu queria saber o porquê, da onde, o que estava me aplicando. E aí...
o médico falou assim, te prepara que você vai. Só que ele não me falou para onde. E o Tiago não deixa, e aquela confusão, e não deu tempo. E aí os enfermeiros já vieram me levando, levaram na minha cama mesmo. Quando eu vi que eu estava indo para a ala da UTI, eu desesperei, gente. Eu agarrei Gente, desculpa, é que está fugindo, tá? São resquícios do Covid. Segurei na cama. Falei, se não me leva para a UTI, por favor, não me leva para a UTI. E eles, calma, calma, calma. Porque a gente fala que é o corredor da morte ali, né? Que era o da UTI. E eu fiquei muito apavorada, eu fiquei desesperada. E aí eu vi que eles viraram no sentido contrário da UTI, mas eu fiquei bem do lado, bem em frente, porta com porta. Então eu conseguia ver todo o movimento da UTI. Então tinha já uma vaga ali preparada, eles tiraram uma cama para poder colocar a minha, onde eu estava mesmo, na cama com controle remoto. Mas aquele dia foi terrível. A minha pressão chegou a 17. E eu, para ir no banheiro, precisava de ajuda dos enfermeiros. Uma dependência total. Minha pressão foi alta, minha saturação super baixa, muita arritmia. E o meu coração parecia que ia sair pela boca, não tinha posição, não tinha jeito. Mas algo muito interessante aconteceu no sábado comigo, enquanto eu estava na outra ala. Um momento que eu cochilei ali, eu senti um sopro no meu peito. E eu acordei, porque eu dei uma puladinha assim, sabe? Meu corpo levantou. Disse, meu Deus, o que é isso? Só que não doeu. Porque eu puxava um pouquinho mais a respiração, doía. Parecia que estava rasgando com a unha. Era muito doído, eu não conseguia respirar. Mesmo com oxigênio. A alimentação era era extrema. Eu não conseguia. Eu respirava ali só para, ferir o meu nariz, porque eles têm aquele volume, então o meu ficou forte, muito forte. Então eu estava totalmente dependente do oxigênio, eu não ficava sem o oxigênio. Então naquele domingo foi bem complicado para mim, foi bem complicado, então pedi para a enfermeira me dar um banho, porque eu estava desde sábado sem tomar banho, sem escovar os dentes. Então ela me levou, só que eu estava muito fraca ainda. Estava muito fraca, não estava me alimentando direito. E eu fui, a hora que eu voltei, o banho era quente. E a hora que eu voltei me deu muito frio. Muito frio, que eu sentei na cama e a minha perna pulava. Então colocaram meia em mim, pegaram 2 cobertores grossos, bem grossos mesmo. Me cobriram, mas o meu corpo ele pulava da cama. Ele pulava, literalmente, pulava da cama. E eu, meu Deus, e a arritmia, e tudo ao mesmo tempo. Eu pensei que eu fosse morrer ali. Eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? E engraçado que eu não conseguia, a minha mente, ela não conseguia formar frases direito, eu não conseguia ter aquela oração contínua. Foi uma coisa muito estranha, vinham assim palavras, soltas, algumas frases, mas eu não conseguia, parecia que havia uma desconcentração ali, eu não conseguia organizar na minha cabeça. Os meus pensamentos eu não conseguia, E quando você está sem falar, você geralmente ora, em pensamento, mas nem isso eu não conseguia. Eram palavras, algumas frases só. Naquele dia eu vi muita morte. Então, quando você está lutando ali para sobreviver e você vê muita morte, você vê muitas situações ali acontecendo ao teu redor, você fica mais fragilizado ainda. Então, nesse período,
eu tive um momento muito forte espiritual, que é a segunda parte que eu vou compartilhar com vocês. Foi muito forte. E eu falei assim, Deus, eu não suporto. Porque era uma luta ali da carne, né? Literalmente, com o espírito, que Deus me mostrou ali naquele momento. Foi muito forte. E eu não estava suportando. E eu sabia como o meu corpo estava. Falei assim, eu não aguento mais. Então consegui fazer uma oração. Falei assim, Senhor, me leva. Eu estou preparada, pode me levar. Porque o meu corpo não aguentava. Sabe quando você desiste? Falei assim, eu não aguento mais. Então nesse momento fiz a oração. E logo depois parece que tudo foi normalizando. Né? O frio foi passando. A arritmia ainda estava ali, e aquele sopro. E aquele sopro. Era um sopro muito forte, gente. Era muito forte. E eu entendi que era o sopro de Deus, abrindo meus pulmões. Porque não doía, era muito forte o sopro. Que o meu peito pulava. E cada vez que o sopro vinha, eu sentia a minha respiração melhor. Eu falei assim, então esse sopro é de Deus. Mas ao mesmo tempo também, vinha aquele sufoco nasal. Sabe quando você tem que pegar o ar? Então uma luta ali. Uma luta. Então domingo, eu cheguei ao ponto, Senhor, me leva. Eu não aguento mais. Isso tudo em espírito, né? Porque eu não falava, eu não estava conseguindo falar. E depois daquele momento, chegou uma enfermeira. E ela virou assim, eu estava bem na porta, ela virou, ela disse, Aline, Deus mandou vir aqui te dizer que não é o teu tempo. Não é a tua hora. Há um propósito de Deus para a tua vida aqui. Então no meu coração eu falei, Senhor, eu entendi, Senhor. E balancei a cabeça para ela. E tentando digerir tudo aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido comigo. 10, 15 minutos depois, eu não sei exatamente, porque eu não estava com o relógio ali. Veio o enfermeiro novamente. E disse, Aline, Deus mandou aqui para te dizer que há um exército de Deus intercedendo pela tua vida. Há um exército, há uma igreja orando por ti neste exato momento. E aquilo foi muito forte para mim, porque quando você ora em espírito, né? E Deus vem com a resposta física para ti, é muito lindo. E eu estava passando por um momento de fragilidade ali, né, naquela hora, né? Física, emocional, espiritual, foi tudo muito junto. Então eu recebi o recado de Deus, e fora esses dois, foram outras pessoas também que vinham até mim e diziam assim, vim aqui te dar um abraço, eu vim te dar um oi. Porque a gente se sente só ali, né? Ali é só o Senhor por nós, porque não pode parente, não pode nada, não pode ninguém, somente a equipe médica e as pessoas que trabalham ali. E a todo tempo fui cercada pela presença de Deus. A todo tempo, Deus falava comigo. Em todo tempo, Deus mandava alguém, um anjo dele, para dizer, você não está sozinha. E então, acho que eles me deram um remédio lá para dormir, que naquele dia, felizmente,
eu dormi a noite inteira. Eu dormi a noite inteira. Então amanheceu na segunda-feira e eu precisei ir no banheiro. E não tinha ninguém, gente. Aquele hospital tem gente 24 horas andando. E a hora que eu acordei não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Eu falei, não é possível. Não é possível. Sentei na cama. Eu falei assim, agora. Então eu deixei todo o meu medo de lado. Porque eu vivi um terror no domingo. E eu sei o que eu vivi. Então eu sentei na cama. Eu falei assim, eu vou. Não sei de onde veio essa coragem. Foi de Deus mesmo, né? Porque era impossível. Eu não ficava nem um segundo sem o oxigênio. Nem um segundo eu ficava sem o oxigênio. Então aquela coragem veio. Eu tirei o oxigênio. Eu falei, Senhor, Tu és o meu oxigênio. Tu és o meu fôlego. E eu levantei bem devagar, debilitada, e fui andando. E não era tão perto, gente, o banheiro onde eu estava. E eu fui, trêmula, cheguei lá, fiz o que eu precisava fazer, voltei orando. Senhor, Tu és o meu oxigênio. Tu és o meu oxigênio. Tu és o meu oxigênio. E eu cheguei na cama. Rapidamente eu coloquei o oxigênio, que eu não sou boba, né? Coloquei o oxigênio ali, mas me deu uma crise de choro muito grande. Porque o quadro que eu me encontrava no domingo e o quadro que eu tinha acabado de viver ali, para mim foi um milagre. Foi só o Senhor ali naquele momento. Deus me levou naquele banheiro. Deus me levou ali. Levou e me trouxe. Eu falei, meu Deus, eu não acreditava que eu tinha... Sabe quando você não acredita naquilo que você faz ali no momento? E eu tremia, eu chorava, eu tremia, eu chorava. Mas com o coração muito grato. Muito grato. Eu chorava de alegria. Eu chorava de alegria, porque eu sei o que significou aquela caminhada. Não foi simplesmente ir no banheiro. Foi uma reviravolta ali que Deus fez na minha vida. Porque Ele falou. Foi um ato de fé muito grande para mim naquele momento. Eu estava em êxtase. E aí o Dr. Alan chegou em seguida. A gente compartilhou, né? Eu compartilhei o que Deus tinha falado comigo no domingo, e ele ali também compartilhando, e eu vi um brilho no olhar dele, tipo assim, que bom que você está bem. Mas foi um processo. Segunda-feira, né, não foi simplesmente, eu fui ali e pronto, fiquei bem. Não, foi um processo, mas um processo muito rápido, muito rápido. E do meu lado tinha uma senhora, que ela, para você sair, você tem um processo, né? Tem que fazer a fisioterapia, né? Você tem que apresentar um quadro de muita melhora para você sair. E aí eu perguntei para ela, quanto tempo a senhora está aqui? Já no finalzinho, né, entrando à noite, ela disse, há 10 dias, 10 ou 14, eu não lembro. Aí eu, Aí eu, Jesus, eu não quero ficar esse tempo todo aqui, não. E aí perguntei para uma outra pessoa, estou há 14 ou 15, e a outra 20. Eu falei, meu Deus, me deu um desespero. E a senhorinha fazendo, né, a fisioterapia, puxava o ar 3 vezes, assim. Eu disse, meu Deus, eu virava para o lado e chorava. Eu disse, meu Deus, não vou sair daqui. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, mas eu vi o processo que eu tinha que fazer, né, chegar para sair dali do hospital. Calma, e ela
Não, você vai fazer, calma. E eu comecei, mas aquilo me deu força para começar a fazer a fisioterapia. Eu não conseguia puxar, fui devagarzinho. E quando eu vi, no final da noite, eu já estava puxando mais um pouquinho. E eu falava comigo mesmo, é isso aí, Aline, vai, força. Você consegue, você vai dar conta, você vai sair. Porque a gente tem que falar com a nossa alma, não é verdade? O salmista Davi falava com a alma dele. Então, só lembrava de Davi. Não, quieta-te, alma, você vai conseguir. A alma não fica triste. Você vai conseguir, você vai sair. E então, dormi bem na segunda-feira também. E aí a senhora, na terça-feira, virou para mim, Aline, você viu que você dormiu sem oxigênio? Eu disse, não. Ela, você dormiu sem oxigênio. Aí eu já comecei a me sentir, né? Começando a ficar boa. Na terça-feira, eu passei o dia inteiro sem oxigênio. Comecei a fazer as fisioterapias, né? Já estava evoluindo. Comecei a ir mais no banheiro sozinha. Terça-feira até tomei banho sozinha, sem ajuda. A enfermeira foi lá comigo. Você quer ajuda? Não, só fica aí, né? Caso aconteça alguma coisa, você está aí. Mas eu tomei banho sozinha, escovei dente sozinha. Na segunda-feira comi café, almoço e janta completo, que eu não estava comendo. E na terça-feira o meu quadro foi totalmente diferente. Eu já estava uma pessoa totalmente independente, me sentindo, né? Estou respirando, estou andando, né? Estou indo no banheiro sozinha. Só que aí, alguns sintomas que eu não senti antes, eu comecei a sentir na terça-feira, que foi dor de cabeça e vômito. Mas eu não vomitei muito, só dor de cabeça que estava um pouquinho enjoada. Me aplicaram lá um remédio, não passou totalmente. Não consegui dormir na terça-feira, né, de terça para quarta, e quarta-feira eu continuei fazendo a fisioterapia, fazia algumas caminhadas e a dor de cabeça não passava. Começou a intensificar, os vômitos também. E aí já vem aquela seta no coração, né? Você não está curada. Porque eu não estava sentindo, mas a respiração estava, então compensava para mim naquele momento, entendeu? Eu estou respirando. Então, eu estava segurando a onda, mas foi um dia que eu vomitei muito, na quarta-feira. E com vômito a gente fica desidratado, né? Eu já não queria comer, já não estava tomando água, minha boca estava rachando. E eu não conseguia, porque tudo que eu comia, remédio, água, tudo saía. Mas eu estava, como é que você está? Estou respirando. O sorriso não saía. Isso não me deteve, isso não me atrapalhou. Naquele momento que veio a seta, eu orei, eu falei, eu repreendo em nome de Jesus. Eu estou curada. E eu tomei posse da minha cura. Na quarta-feira, mandei uma mensagem para a Gleice, eu disse, Gleice, prepara a minha comida e prepara a minha roupa. Ela, Preta, você vai sair? Eu disse, vou. Pela fé eu vou. Mas o médico já falou, não, mas eu estou falando que eu vou sair. E quando foi na quarta-feira, à tardezinha, eu ouvi alguns rumores que o médico já estava querendo me liberar. Na quinta, acordei cedo, tomei banho, sentei na cama, eu já estava, né, sem paciência. Eu falei, Deus, eu não estou mais suportando esse lugar. Que eu já estava, né, bem. E acho que eles viram também meu tédio, né? Eu andava, eu sentava, eu visitava as outras alas, eu conversava. E o médico falou assim, tá pronta? Eu disse, na hora. E aí ele pediu para a fisioterapeuta andar comigo, dar uma volta ali no hangar. Ela andou bastante rápido, você está bem? Estou ótima. Você está respirando? Estou. E no final nós fizemos um exercício puxadinho. Eu falei assim, agora cansei. Ela disse, não, mas você está excelente. Você está há 3 dias sem oxigênio.
Você está andando, você está fazendo tudo. Falei, tudo. E ela olhava assim para mim, ela disse, é impressionante. É impressionante. E logo depois ela passou o relatório para o médico, ele falou assim, eu vou assinar tua alta, não tem mais o que fazer contigo. Na quarta-feira à noite eu fiz o teste novamente, né? E estava limpa, estava curada. E ele falou assim, não foram os remédios que te curou, Deus te curou. Porque não tem base. Não tem base. Você chegou no sábado aqui com um quadro gravíssimo. Tanto que eu fui transferida para a ala da UTI. Eu não fiquei na UTI, mas eu fiquei ali já bem na porta. Ele falou assim, não tem base o que aconteceu contigo. Ninguém acreditava o que tinha acontecido comigo, porque foi o Senhor quem me curou. Foi Ele quem me curou. Por causa do propósito. Deus tinha um propósito. Então, Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo dEle. Ninguém fica menos de uma semana ali. Eu fiquei 4 dias e meio. Eu fiquei 4 dias e meio. Deus é Deus. Aleluia, Paula. Aleluia. Aleluia. E antes de eu sair, eu não estava comendo. Porque a comida me enjoava muito. E aí o rapaz falou assim, mas você está sentindo o cheiro? Aí só que eu estava com muita dor de cabeça, aí você não, né? Eu disse, tô. Aí essa comida está me enjoando, eu não estou conseguindo comer. Aí eu percebi que o meu olfato e meu paladar tinham voltado lá no hospital. E eles falavam assim, gente, não tem base. Eu até pensei, gente, é melhor a da morte. Não é verdade? Não tem gente que melhor, porque assim, o vírus foi muito agressivo em mim. Eu estava muito mal num dia, no outro já amanheci de outra forma. Não tinha base. Aí na quarta-feira eu fiquei pensando, gente, é melhor a da morte, só pode. Mas assim, né, passou na cabeça, eu disse, não, é o Senhor, foi o Senhor que me curou. Foi o Senhor que me curou. Isso tudo, gente, é para glorificar o nome do Senhor. Porque Ele confunde a cabeça humana, Ele confunde. Não é a medicina, não é nada, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. E Deus, Ele faz qualquer coisa para que o propósito dEle se cumpra. Em nome de Jesus, eu quero... Essa é a primeira parte do testemunho, eu finalizo aqui. O Senhor é o dono da igreja. Nós somos dEle. E nada vai deter a igreja do Senhor. Aleluia. Quero entrar no segundo momento agora, bem específico. É com muito temor e tremor que eu quero compartilhar o que eu vou compartilhar agora. E o Senhor foi muito claro. Essa mensagem é para a igreja, é para vinho novo também. Eu e você somos a igreja do Senhor. Mas é de uma forma geral, para a igreja de uma forma geral. Onde eu for, se Deus me der a oportunidade, eu quero compartilhar. Porque foi algo muito forte que eu vivi e que Deus mostrou pedir, não. Mas Deus no momento Ele quis mostrar para mim. E eu fiquei tão assustada, temerosa com aquele momento que falei assim, eu preciso compartilhar com a igreja, porque é forte. E estava esperando o momento oportuno, me recuperar também, né, porque foi muito forte, fiquei muito fraca. Eu ainda tenho alguns tremores, muito cansaço. Ontem eu fiquei bem cansada.
E o Tiago, você quer ficar? Não, eu vou. Eu vou, não vou recuar. Ele é o meu médico. Ele é minha respiração, Ele é minha saúde. E eu vou. Estou 100% aqui? Não. Mas o Senhor tem me sustentado. Amém? No domingo, como eu falei para vocês, eu estava muito mal. E naquele momento que eu estava tremendo ali na cama, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu estava deitada ali e de repente eu comecei a ver muitas nuvens negras, assim, por cima do hangar. E eu pensei ali no momento que eu estava alucinando, não sei se por conta dos remédios, muita medicação, né? E eu fechava os olhos, eu abria também já quase há 3 dias sem dormir. Falei assim, gente, eu estou alucinando, o que está acontecendo? E eu fechava os olhos e eu abria e aquela nuvem negra se espalhando pelo hangar inteiro. O que está acontecendo? E aquilo foi bem assustador, porque eu nunca tinha visto aquilo. Nuvens negras. E foi então que Deus começou a falar comigo. Por isso que eu falei que foi uma batalha da carne com o espírito, porque ao mesmo tempo que Deus falava comigo, as coisas aconteciam simultaneamente. E Deus falava e mostrava, Deus falava e mostrava, e aquilo foi meio assustador, que chegou a um ponto que eu falei para vocês, Senhor, me leva. A minha carne não suporta, porque foi forte demais. Não vou ministrar sobre isso, porque é um recado de Deus para a igreja, vou tentar passar na íntegra o que realmente Deus falou, como eu disse, com muito temor e tremor no coração. Vou passar exatamente, escrevi aqui, para eu não esquecer, como agora que a minha memória tem voltado, né? Eu esquecia muito, eu estava muito esquecida, eu falava uma coisa e não lembrava mais o que eu estava falando. Então o Tiago falou assim, amor, vai anotando. E durante esse tempo todo, 24 dias hoje que eu saí do hospital, e eu fui colhendo informações, né, do que as lembranças vinham, eu anotava. Então Deus começou a falar comigo ali naquele momento, sobre a ira dele com a igreja. Deus, ele tem urgência em buscar a sua noiva. Só que ele me disse que a igreja não estava preparada. A igreja somos vocês e eu e os nossos irmãos espalhados aí pelo mundo inteiro. Ele tem urgência em vir. Só que nós não estamos preparados. E ao mesmo tempo que ele falava, eu via muitos corpos saindo, aquele cheiro de morte. Eu via pessoas sendo entubadas na minha frente, pessoas sendo reanimadas do meu lado, pessoas morrendo do outro lado. Para mim foi um terror psicológico aquilo. Porque quem é da área da saúde é normal, mas já é algo chocante. Mas para quem não tem nada a ver com essa área, né, e você está ali, lutando pela tua vida, foi algo muito chocante, emocionalmente e até psicologicamente para mim. E então, aqueles corpos passando e Deus falando sobre a ira dele com a igreja, isso foi o que mais me assustou. Mas com a igreja, porque a igreja está se auto-enganando. A igreja acha que está fazendo o certinho, mas ela acha que ela está fazendo o certo. Mas para Deus não. E Deus começou a me mostrar que Ele está varrendo a terra.
O cálice de ira dele está sendo derramado e a sua misericórdia está passando. Então foi um alerta para a igreja. A igreja desperta, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós acordarmos. O pastor Marcelo ministrou semana passada sobre a cegueira. Está tudo incluso. E Deus falou mais. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Ele começou a mostrar o coração da igreja. A igreja está apática. A igreja está cheia de si. A igreja está egocêntrica. Ela está orgulhosa e independente. Querido, se não for para você, guarda teu coração. Porque eu sei que pessoas têm tentado buscar a Deus verdadeiramente. E eu não posso falar por todo mundo. Só estou passando o recado, por isso que eu não quero ministrar. Eu puxei alguns versículos e o Espírito Santo falou assim: passe o que eu te mostrei. Então, estou passando aquilo que Deus me mostrou. Não estou aqui para julgar ninguém. Tá? Eu me coloco no lugar da igreja juntamente com vocês. Porque Deus também me corrigiu. Amém? Não me interpretem mal. Só estou passando aquilo que Deus mandou passar. Com muito temor e tremor no coração. E pelo fato do esquecimento, tinha uma palavra que eu não lembrava. E ela começava com J. E eu fiquei dias tentando lembrar dessa palavra e eu não lembrava dessa palavra. E depois de 13 dias, mais ou menos, já em casa, a palavra veio no coração. Eu estava no escritório escrevendo algumas coisas e a palavra veio. Porque ele falou assim: a igreja está uma igreja jactanciosa. Não é uma palavra comum, né? Não é uma palavra comum. Então eu corri, eu nem sabia o que era. Eu corri para o dicionário para ver o significado, o que era jactancioso. E eu vou falar para vocês o que está escrito no dicionário. Que ou quem se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, vaidoso, orgulhoso. Falei assim, então realmente tem a ver, né? E uma parte que eu esqueci de falar para vocês, na verdade esqueci não, que complementa agora, aquele momento passou no domingo, eu acalmei, mas veio uma seta no meu coração, será que foi mesmo Deus que falou isso? Eu fiquei duvidosa, porque é algo muito forte, né, igreja? É algo muito forte, uma mensagem forte. Eu falei, Deus, mas isso foi real? Porque eu podia achar que, eu estava achando que era coisa da minha cabeça, eu não estava bem ali no momento fisicamente, né, a tua mente fica embaralhada, fica confusa. E aí o Espírito Santo me deu o texto para que não haja dúvida. Ele me deu Joel, o livro de Joel, capítulo 2. Depois vocês leem o capítulo todo para vocês entenderem o contexto. Mas eu queria que o Jaime lesse para mim rapidamente. Então, no outro dia, eu fui ler o que estava escrito em Joel, no capítulo 2. Lê para mim o 1 e o 2, mas só a parte A do 2, por favor. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Amém. Então foi um alívio para o meu coração, porque não foi coisa da Aline,
Não foi coisa da minha alma, foi do Espírito Santo de Deus. E quando eu li, eu lembrei dessa palavra jactância, eu corri para o dicionário e falei assim, então tem tudo a ver, né? O que Deus mostrou, o que Deus estava falando ali. E a ira de Deus com a igreja é grande. Nós precisamos consertar a igreja. Talvez não seja algo muito grande. Talvez sejam entulhos que você precisa se desfazer deles. Talvez seja um embaraço. Talvez seja um sentimento contra um irmão. Eu não sei. Só sei que Deus ele tem urgência de vir. E Ele quer buscar a noiva dele. Só que a noiva dele precisa estar preparada. Eu não sei em que área você precisa ajustar, limpar a casa, organizar a casa. Eu não sei. Deus vai te mostrar o que precisa ser ajustado. Então Ele tem urgência. Vamos arrumar a casa, igreja. Os dias são maus. Os dias são maus e Ele tem urgência. O que mais me desesperou é essa ira dele com a igreja, porque a igreja tem brincado de ser crente. Não tenho dúvida que temos vivido os últimos dias. O amor se esfriaria. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar a ter comunhão. O que você não fazia, o que você não está fazendo e você fazia. Primeiro amor, não sei, faço o que for preciso. Te tranca no quarto, vai para a cabana, ora, faz jejum. Eu não sei. Deus vai te mostrar. Como já mostrou a mim. Como eu falei para vocês, Deus já puxou minha orelha também. Então, só estou passando um recado. Eu fiquei apavorada. Disse, eu preciso passar isso para a igreja. A linha especificamente para vir novo? Não, é para a igreja do Senhor. Mas se eu e você somos igreja, essa palavra então cabe para nós. Amém? Eu não sei o que você precisa fazer. Mas faça. Porque Deus tem pressa. É um sopro, gente, é muito rápido. É muito rápido. Talvez você não tenha tempo de consertar. Só sei que Ele tem pressa. E era esse recado que eu queria passar para a igreja, nesse segundo momento. Analise teu coração. Peça para Deus te mostrar. E faça o que for preciso. Amém? Deus abençoe a igreja. Com a sua doce presença do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus.